Na última sexta-feira, dia 1º de março, aconteceu um crime brutal no leste da Índia. Uma brasileira de nome Fernanda, que estava viajando com o seu esposo, viajam de moto, por vários países do mundo, estava acampando lá no leste da Índia. Durante a noite, às umas 7 horas da noite, eles foram surpreendidos por 7 homens, nos quais esses homens amarraram o esposo dela, bateram muito no esposo, bateram nela também, amarraram o esposo numa árvore. Ela ainda tentou lutar com ele, mas percebeu que ele estava armado com uma faca e não teve outra saída, Ela ainda pegou aqueles ferros que coloca na barraca, que eles estavam acampados na barraca, pegou aquele ferro, tentou ir contra ele, mas não teve jeito, eram muitos. Eles pegaram ela e levaram para o matagal. Neste matagal, ela foi violentada por 7 homens. Eles disseram que a todo momento que não tinha intenção de matá-la, só queria o mesmo sexo. Mas tinha um deles que era muito violento. Inclusive, ele até postou uma foto desse outro que era muito violento mesmo, que bateu muito nela. Pegou um facão, que ele tava com o facão na mão, e deu uma facãozada com o cabo do facão assim na cabeça dela. Ela ficou toda machucada, o rosto, a cabeça toda machucada, o corpo todo machucado, porque eles batiam muito nela. E o esposo dela também ficou todo machucado, porque bateu ele várias vezes com o capacete para que eles ficassem quietos, porque eles realmente estavam tentando lutar contra os 7 homens, mas não teve jeito, eles amarraram o homem e estupraram a mulher, os 7 caras, Depois disso, eles foram embora e deixaram ele jogado lá. No outro dia de manhã, já no sábado pela manhã, a polícia encontrou eles à beira da estrada, todos machucados, todos sangrentos, e levaram para a capital da província. Esse crime aconteceu aqui na província de Jharkhand, nessa região de Dunka, que é uma região montanhosa, Fica bem ao leste, na divisa com Bangladesh. Eles iam pegar esta rodovia aqui e ia subir para o Nepal. Do Nepal ele ia seguir em direção à Austrália, que eles estão fazendo todo esse leste aí da Ásia em direção à Austrália. Hoje pela manhã a polícia indiana prendeu 3 dos 7 acusados, Todos os 7 já foram identificados, porque esses 3 que foram presos deram os nomes dos outros 4 que foram acusados de cometer o estupro, Não mostraram o rosto dos acusados, A polícia não mostrou o rosto, e agora a polícia está atrás dos outros 4 para efetuar a prisão. A Índia é um país muito lindo, é um país muito interessante, porém é um país muito perigoso, principalmente nessa região aqui de Jharkhand, e essa região aqui também, do Rajastão, é outra região que é muito perigosa. A Índia é mundialmente conhecida por esse tipo de agressão, esse tipo de crime que é do estupro. Lá a cultura é muito fortíssima para esse lado. Infelizmente houve esse caso, e esta brasileira estava passando nesse momento. Quando ela chegou logo no local, ela viu um barulho de moto, mas ela não percebia, porque ela tem uma estrada, então, a qualquer momento passa moto ali, e em nenhum momento ela imaginava que isso fosse acontecer, mas infelizmente aconteceu. Mas o que mais me choca de tudo isso é umas mensagens de pessoas que não tem nada a ver, mas de pessoas aqui de países espanhóis, porque as pessoas aqui não dizem quais são os países, mas escreveu em espanhol. Ela fala muito em espanhol nos canais dela, no Instagram e no YouTube. Então as pessoas mandaram mensagem em espanhol. E eu vou colocar aqui algumas mensagens para você ver o que tipo de pessoas faz um comentário desse, dizendo que, ela estava muito normal, não estava abalada com o que aconteceu, estava falando normalmente. Poxa, queria o quê? Depois de tudo isso, eu queria que fizesse o quê? Ela fez a denúncia normal, mas pelas condições que ela estava, ou pelos os machucados, as pessoas dizem que é como se ela estivesse inventando tudo isso aí, como se isso não tivesse acontecido. Vamos ver aqui algumas das mensagens para a gente ver o que absurdo essas pessoas chegaram a falar dela, tá? Esse aqui foi o suspeito, tá? Ela colocou no Instagram dela que esse aqui foi um dos mais violentos. Esse aqui foi o que bateu nela com o facão. Aqui foi o que ela escreveu sobre o que aconteceu lá no momento. E aqui as mensagens que as pessoas mandaram. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho aqui mais para ver se dá para ver direitinho o que as pessoas escreveram. Olha só, que absurdo. Eu estou vendo ela muito tranquila, essa aqui escreveu. Ou seja, qual foi a certeza que ela está falando isso, Muita frieza para ela, pelo me surpreende, um pouco se tranquila. Quer dizer, ela estava muito tranquila na hora que ela falou isso. E outros comentários aqui que eu achei muito absurdo, tá? Bom, isso é para você ver que tipo de pessoas existe no mundo, Existem vários tipos de pessoas. E existem essas pessoas que, diante de um caso desse, diante de um caso grave, as pessoas zombam e dizem que ela está muito tranquila para ter sido violentada por 7 homens. Bom,
A cultura do estupro na Índia ela é muito forte, isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Esse caso repercutiu não só na Índia, mas em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Já vi vários casos que aconteceu na Índia, inclusive um caso que ficou muito famoso de uma menina que ela foi estuprada por mais de 10 homens dentro de um ônibus. Então, para você ver como na Índia é muito perigoso, principalmente para mulheres. Se mulher está andando na Índia, seja ela sozinha, que é muito perigoso mesmo, ou acompanhada, como foi o caso da Fernanda, que estava acompanhada do esposo e mesmo assim não pôde evitar que isso acontecesse, a gente não deve generalizar que a Índia inteira é assim. Não, existem casos, existem lugares, como eu falei, né, no Rajastão e no Jharkhand, é um pouco perigoso mesmo, mas tem que ter muito cuidado. Andou na Índia, tem que ter muito cuidado, porque é bastante perigoso. E que justiça seja feita para que mais casos como esse não venham a acontecer, né? Que Deus abençoe eles dois, que eles possam se recuperar o mais breve possível. Eles falaram que vão dar uma parada de 2 meses, né, para que se recuperar totalmente. Vão deixar a moto lá no Nepal e vão voltar daqui a uns 2 meses a percorrer todo o leste, né, o leste asiático, até chegar na Oceania, que eles vão para a Austrália, né? Então eles vão passar para o Nepal, vão ter que passar pela Índia novamente, né, porque do Nepal para Butão você tem que passar pela Índia de novo. Como eu já falei, não deve se generalizar. Aconteceu um caso desse nessa área isolada, não significa que toda a Índia vai acontecer isso. Mas que Deus abençoe a eles, que ele continue a viagem, que dê tudo certo. E eu espero que todos sejam presos e que paguem pelo crime que cometeram. Hey everyone, I've been riding in the Himalayas and I bumped into Fernanda. How many countries have you ridden so far? Namaste everybody, how are you? 150,000 kilometers in 5 years. Wow. 153,000 kilometers, that's insane. And her bike is this pink one. Yeah, Tenere, Yamaha Tenere 700. Vicente, my husband. One message for Indian people, one message to go out and travel. Just bring whatever you have, even if you have bike, just bicycle, whatever, and go outside because we enjoy. In India, it's a beautiful culture. There is a lot to see, a lot to discover. Only problem, the food. But if the you are food Indian, is there is no problem. very spicy. Fernanda like, I don't know. We enjoy a lot, so thank you guys for welcoming us here. Hope to see you again. Thank you. Good morning, darling. I see you falling in and out of love. Is it because you're cold and heartless, or is it all withdrawals? Forgotten how to be a part of that final scene in Casablanca. I guess the heart. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night.